Paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estaremos lecionando a lição de número 1 do terceiro trimestre de 2022 das lições bíblicas da CPAD. Então, irmãos, vamos começar a aula de número 1, que diz assim o tema da nossa lição de hoje: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O textuário que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então nós vemos que essa lição é comentada pelo pastor José Gonçalves, mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. A leitura bíblica em classe encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Eu já gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa leitura bíblica em classe, onde Paulo diz a Timóteo que nos últimos tempos, o tempo da igreja, tempos dele e o tempo atual, o tempo da igreja, apostatarão alguns da fé, abandonarão. Então, algumas pessoas, que nós vamos ver aqui o porquê, através dessa lição, eles vão abandonar a fé. Por que eles abandonam a fé? Porque eles dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, querendo desviá-los do caminho, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, homens que dizem que tiveram visões, mulheres que se dizem profetisas, mas pregam a mentira, dizem que viram isto ou aquilo, mas eles falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então eles não têm mais vergonha de mentir, eles pregam e acreditam nas suas próprias mentiras. E uma das coisas que a gente pode ver um falso profeta é que ele proíbe o casamento. Você conhece alguma igreja que proíbe o casamento de homens e mulheres? Então, se você lembrou de alguma agora, você já sabe que lá tem falso profeta, porque Deus constituiu a família, deu o homem e a mulher para gerar filhos. Então, ele nunca proibiu o casamento. Se você faz parte de uma igreja que proíbe o homem e a mulher de se casar, já fica ali, atento, porque talvez essa igreja que você esteja seguindo é a igreja de falsos profetas. E proibindo, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Provavelmente você já viu igrejas que proíbem as pessoas de se alimentar de certos alimentos que Deus criou. Você vai lá e nessa igreja, não, é proibido de comer certas comidas, essa ou aquela. Então, outra coisa que Paulo está dizendo, tome cuidado com esses falsos profetas que proíbem
você de comer esse ou aquele alimento. Porque no versículo 4 diz, porque toda criatura de Deus é boa, toda. Esse animal é imundo, né? Ele tem que estudar um pouco mais sobre o Antigo e Novo Testamento, sobre a Nova Aliança, o porquê que Deus proibiu aquele alimento e porquê que hoje ele não precisa mais proibir. Então a pessoa diz, aquela criatura ali não se come, aquele tipo de animal não se come, mas a Bíblia está dizendo porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Então nós não devemos rejeitar nenhum alimento que é posto em nossas mãos, que o nosso Deus nos concede. E nós devemos receber com ações de graça, agradecendo a Deus por aquele alimento, porque pela palavra de Deus e pela oração aquele alimento é santificado. Você ora antes de comer? Você orando por aquele alimento ele é santificado. E você tem que dar graças a Deus por hoje você ter aquele alimento que Deus mandou na sua mesa. Então vamos à introdução, irmãos. Nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Satanás vai combater a verdadeira igreja. As falsas, ele não está nem aí. Se você é um falso crente, Satanás não está preocupado em te tentar. Agora, se você faz parte da noiva de Cristo, da igreja verdadeira, você vai sofrer ataques. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Então, os estudantes da Bíblia sabem que de Gênesis e Apocalipse, Satanás tem sempre se levantado contra o povo de Deus. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Se você conhece a história da igreja, você vai ver que lá na igreja primitiva, Satanás se levantou contra a igreja através de perseguições, matava os crentes. Hoje, na atualidade, existem países ainda que Satanás usa para matarem os cristãos. Mas é muito melhor para Satanás esfriar você. Então ele ataca com essas sutilezas para que você seja enganado. Então você acha que você está no caminho certo, você está seguindo a uma igreja que já não prega a doutrina bíblica. Para ela, a doutrina dela ou de um falso profeta é maior do que a Bíblia e ela está te desviando do caminho. Então nós temos que tomar cuidado por causa disso, porque atrás dessas pessoas que se dizem santos, se dizem profetas, está Satanás. Então o primeiro tópico, a sutileza do ataque. Sutileza é uma coisa, como se fosse uma coisa fina, uma coisa bem enganada, assim como eu posso dizer. A palavra sutileza. Antigamente ele aparecia, usava um imperador romano para destruir, um ditador. Hoje ele não precisa disso, ele usa um filósofo, ele usa um professor, ele usa às vezes um pastor, uma profeta, para te enganar. E você acha que você está ali diante de um homem e de uma mulher de Deus, mas está ali na frente de um falso profeta. Então, um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé. Então, antigamente perseguia o crente, prendia o crente e matava o crente. Hoje ele não faz mais isso, porque a partir da hora que ele te prende e te mata, você está indo diretamente para o céu. E não é isso que ele quer. Ele quer que você vá para o inferno junto com ele. E o que ele faz? Ele começa a normalizar certos comportamentos através de leis,
através de uma educação podre. Todas essas leis são contrárias à palavra de Deus. Então, primeiro, irmãos, nós temos que seguir a palavra de Deus e depois as leis dos homens. E as leis dos homens, elas têm que ser ali normalizadas conforme a palavra de Deus. Então, nós vemos o ataque de Satanás em muitos países, até aqui no Brasil, eles quererem transformar aquelas leis, imputar na sociedade contra os costumes, porque o Brasil ainda é um país cristão, que tem muitos cristãos. Então a igreja tem que permanecer firme e lutar com todas as suas armas que eu digo espirituais, que nós vamos aprender nessa lição, contra esses ataques de Satanás. Tópico 2, o alerta para o povo de Deus, um alerta, uma advertência. Sabe quando você está andando no trânsito e aparece no semáforo ali a luz amarela? É uma luz de alerta, de advertência, que vai mudar a faixa ali do semáforo. Então, o alerta para o povo de Deus. O fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob o alerta. Deus sempre vai nos avisar. Deus sempre vai me avisar. Ali tem um laço para você. Olha ali, Satanás, como diz a palavra, fez um laço do passarinheiro. Ele começa a jogar sementes para que o passarinho vá ali, dá uma bicadinha, dá outra, quando vai ver ele está debaixo da arapuca. Aí Satanás só puxa a cordinha e pegou o passarinho. Isso espiritualmente ele faz com o crente. Ele dá uma coisinha, dá outra, vai nos atraindo, vai nos tirando da presença de Deus. Daqui a pouco ele vem e nos derruba. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Então Deus, na sua soberania, que sabe de todas as coisas, ele mostra, tanto para a igreja como para você crente, através da Bíblia, através de outros tipos de revelação, ele mostra para você que o inimigo está ali na frente, preparando uma armadilha para nós. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Então Deus levantava os profetas como Jeremias, Isaías, lá no Novo Testamento, João Batista, para mostrar ao povo que eles estavam no caminho errado, que eles deveriam se voltar para Deus. Então Deus sempre teve vozes na terra, principalmente quando o seu povo começa a se desviar, Deus começa a levantar os verdadeiros profetas. Então, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito Santo do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Então Deus nunca vai falar de uma coisa assim que a gente não entende. Ele vai mostrar de uma forma clara, quando a gente lê uma notícia, quando a gente lê uma lei, quando a gente vê as coisas que estão acontecendo, o povo de Deus sabe que aquilo ali é uma armadilha de Satanás. A igreja na reta final, tópico 3. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão para surpresas. Às vezes as pessoas ficam admiradas. Aquele fulano de tal, ele caiu, ele fez coisas erradas, ele adulterou, ele roubou. Mas a gente não deve ficar abismado, porque a palavra de Deus nos diz que se levantarão falsos profetas. Isso é para cumprimento da palavra de Deus. Quando Judas traiu a Jesus Cristo, todos sabiam, aqueles que liam a palavra de Deus, sabiam que tinha que se levantar um traidor. Não era para ser Judas,
mas como ele deu lado para Satanás, ele foi usado por Satanás para atrair o nosso mestre. Que eu e você não venhamos a ser uma pedra de escândalo, venhamos a ficar sempre firmes na rocha, porque a Bíblia diz, ai daquele porque vem o escândalo. Então é muito melhor, a própria palavra diz, pegar uma corda, botar no pescoço, amarrar numa grande pedra e jogar num rio, e a pessoa se afogar ali, do que a pessoa trair a palavra de Deus e causar escândalos. E nós vemos nos nossos dias de hoje sites especializados em escândalos de pessoas, de crentes, pessoas que fazem vídeo na internet só acusando, porque esses falsos profetas têm se levantado cada dia mais. Então foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. São os últimos tempos. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito Santo fazia parte dos eventos dos últimos dias. Então, como todas essas coisas iam acontecer nos últimos dias, de pessoas que se diziam crentes trazer escândalos para a igreja, também o batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual. Então, nós devemos escolher. Nós seremos aqueles que traremos escândalo para a igreja, ou seremos aqueles que receberemos poder do Espírito Santo? Porque também nos últimos dias, a palavra de Deus diz que também vai faltar fé para muitos, por causa da iniquidade, essa iniquidade que nós já sentimos na nossa sociedade, vai esfriar o amor de muitos, mas não de todos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti, e que nós não fazemos parte desse grupo de todos. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Então ele explica em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, nós vemos ali várias aberrações, pessoas que já não têm uma moral, não conseguem assegurar ali os bons costumes, pessoas ruins que têm ódio, que querem prejudicar todo mundo, que são maltratam pessoas, maltratam animais, falam contra Deus, se levantam contra pais, contra seus filhos. A gente vê aí tanto estrupo, tanta coisa errada que acontece, que a gente fica assim, meu Deus, um pai estrupar uma criança, estrupar um bebê, como é que pode acontecer essas coisas? Mas nós vemos isso que são os últimos dias, coisa que não acontecia tempos atrás, crimes horríveis que estão acontecendo, porque os homens estão se afastando de Deus. Então, a precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. Então, quando nós vemos uma notícia dessa, uma pessoa que fez uma coisa horrível, uma pessoa que parece um monstro, a gente tem que ligar o sinal de alerta, sabendo que o nosso Jesus Cristo está breve. Logo, logo ouviremos a trombeta. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Quem marca dia e hora para a volta de Jesus vai contra a palavra e é um falso profeta. Mas nós cremos na palavra de Deus e nós sabemos que por se multiplicar essa iniquidade, daqui a pouco o nosso Deus vai arrebatar a sua igreja. Então nós possamos estar preparados, limpos, purificados e santificados. Porque a própria palavra diz, aquele que faz iniquidade, que ele faça mais ainda. Mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então é tempo, meu irmão e minha irmã, de nós santificarmos a cada dia mais. Então a profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final.
Nós vemos aí tantas coisas contra a palavra de Deus, pessoas do mesmo sexo querendo se casar, querendo que a igreja faça esse casamento, pessoas que fazem sexo com animais, pessoas que perderam totalmente ali o seu comportamento, o comportamento odioso. A gente vê isso nas manchetes, parece uma coisa normal, o que antigamente a gente não via, nós temos visto na nossa sociedade. Então, como diz aqui, ó, ações, práticas que marcaram esse tempo final. Então, se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? É uma reflexão. Se Paulo há 2000 anos já estava passando uma imoralidade tremenda, imagina hoje, coisas que os nossos avós não viram, nós estamos vendo claramente coisas terríveis. O ser humano perdeu o freio. A gente vê coisas assim que quando a gente fica muito tempo na igreja, a gente vê certas notícias que a gente fica abismado com o fundo do poço que a sociedade está a cada dia mais se enfiando. E o pior disso, com leis que aprovam essas práticas pecaminosas. Então, o tópico 2, irmãos, a natureza do ataque. Ponto 1, ataque de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que uma referência a espíritos maus, aqui também chamado de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, às vezes a gente sofre um ataque, nós achamos que é aquela pessoa ali que está nos trazendo mal, mas não é um ataque espiritual. Satanás e os seus demônios usam pessoas para nos atacar. Por isso que essas pessoas, quando atacam a igreja, nós devemos orar por elas. Porque elas estão cegas, elas estão com ódio terrível. Por quê? Porque às vezes elas vão lá e começam a se envolver com espíritos enganadores, demônios, e eles começam a atacar o povo de Deus. Então as nossas defesas são armas espirituais. Então, ponto 2, o ataque de natureza moral. Então, além de ser um ataque de natureza espiritual, também tem a natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, mas também um ataque moral. Nós vemos aí a nossa sociedade que não tem moral nenhuma. O que é moral? São regras feitas pela sociedade. E nós vemos aí que eles tentam de tudo para acabar com as regras, principalmente as regras cristãs. Por isso que a igreja é odiada, porque nós temos as nossas regras baseadas na Bíblia e os nossos bons costumes. E isso afronta, por isso que eles nos odeiam, porque a gente é luz. E quando a gente é luz, a gente brilha, a gente mostra as obras das trevas. E eles não gostam de ser afrontados, por isso que eles nos atacam. Então o apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Quantas pessoas aí na mídia, você vê e pensa que essa pessoa aí é uma pessoa de sucesso, uma pessoa certinha, mas quando a luz da palavra de Deus pega na vida dela, você vê a podridão, o comportamento, e tudo aquilo que a pessoa faz escondido.
a palavra de Deus diz que ele coloca à tona. Então daqui a pouco a gente vê uma pessoa que acha que aquela pessoa ali, um ídolo que a sociedade tem, que é uma pessoa boa, tudo, daqui a pouco a gente vê o comportamento daquela pessoa. Então o diabo vai usando, e daqui a pouco, quando aquela pessoa ali não tem mais validade para Satanás, ele expõe tudo aquilo ali, e toda a sociedade vê o comportamento e como aquela pessoa é hipócrita. A gente vê muito isso na política. Pessoas que se dizem que estão ali para defender a sociedade, mas eles estão ali para defender os seus próprios interesses e de seus amigos e familiares. Então esses comportamentos se encontram na esfera moral. Eu me lembro que antigamente eu estudava na escola Educação Moral e Cívica. Essa foi uma matéria que foi tirada das nossas escolas. Eles não querem que os nossos filhos tenham educação, tenham moral e ainda serem cívicos, que honrem a sua pátria. Pense nisso. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego sunaidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio do qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. As pessoas vão lá, fazem coisas erradas e não conseguem mais definir o que é certo e o que é errado. Então elas começam a fazer aquilo e a sua mente já não toca mais no seu coração. Não, eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui é errado. Mesmo não conhecendo a Bíblia, a consciência acusa aquela pessoa que ela está fazendo algo errado. E o que o Satanás faz? Toca na sua mente, cauteriza. Você sabe o que é uma cauterização? É uma ferida, então eles pegam ali um instrumento e queimam, cauteriza aquela ferida para que ela não venha mais sangrar. Então é isso que Satanás faz através de muitas leis, de muitos mestres, cauterizam a mente dessa pessoa para que essa pessoa não consiga mais identificar o que é certo, o que é errado. Ela fica cega espiritualmente. E somente o Espírito Santo que pode tocar nessa pessoa e tirar aquele véu que cobre o seu rosto para que ela possa enxergar a verdade da palavra de Deus. Eu já fui assim, eu era um cego, um pecador, fazia coisas erradas, mas hoje, pela misericórdia de Deus, a luz raiou na minha vida e eu vi que eu estava fazendo, os passos que eu estava realizando eram errados. Eu não sou perfeito, mas a palavra de Deus tem me mudado a cada dia mais para que eu busque a perfeição, para que eu seja imitador de Cristo, aquele que nunca falhou e nunca pecou. Então, por isso que nós precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, as esferas do ataque, o tópico 3, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui das esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz em 1 Timóteo 4 e 1, que apostatarão alguns da fé. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Pessoas que eram mestres,
sabiam grego, hebraico, sabiam muita coisa, e hoje eles aparecem na internet, como você já deve ter visto, dizendo que a Bíblia está cheia de erros, que a igreja tem problemas. Meu irmão, a igreja tem problemas porque quem congrega na igreja não é anjo, são homens e mulheres falhos, buscando ali uma perfeição que só vai acontecer no céu. Então nós estamos cercados ali por todos os problemas. Então quando a pessoa diz, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo. Irmãos, quem conhece a palavra sabe que vai vir escândalos. Mas eu estou na igreja seguindo a Jesus Cristo. Eu não sigo a homens. Então, se esse homem cair, se aquela mulher cair, eu vou ficar triste. Como se eu estivesse numa guerra e eu visse um soldado ao meu lado ser abatido. A gente fica triste por aquilo, como Davi ficou muito triste quando Saul foi abatido pelo nosso inimigo. Mas não foi por causa disso que Davi deixou de lutar. Então nós devemos continuar lutando. Então se você ver uma pessoa que acusa a igreja disso e aquilo, eu já estive na igreja e eu sei a podridão. Ele é mais podre, porque hoje ele se apostatou da fé. E hoje ele é uma ferramenta usada para atacar a igreja. Talvez com todo aquele ensinamento que ele tinha na igreja. E hoje ele diz que hoje ele sabe de tudo, que ele não precisa ir para a igreja. Mas a igreja é a noiva de Cristo. Como nós subiremos se nós não pertencermos a uma igreja? Se tem pessoas que não são fiéis, mas Jesus vai separar o joio do trigo. E naquele dia nós veremos quem serão aqueles servos fiéis que serão arrebatados, que farão parte do arrebatamento da igreja. E você vai ver esses mestres de internet que se levantam contra a igreja de Cristo, eles vão ficar. E eles vão levar muitas pessoas, através dos seus falsos ensinos, das suas falsas profecias, junto com eles para o inferno, onde o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas Satanás não quer ir sozinho. Ele quer levar milhares e milhares de pessoas junto com eles. Então, irmão, cuide para esses ensinos desses falsos profetas. Como eu tenho visto meus vídeos que eu coloco comentários, irmãos, terríveis, que eu sou obrigado a excluir de pessoas totalmente usadas por Satanás contra a palavra de Deus e a sua igreja. Mas nós temos que seguir o nosso caminho, seguir a Cristo, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso verdadeiro pastor. Então não é de admirar que as pessoas que mais causem danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Tu vê aí muito ex-pastor, ex-professor disso, daquilo, professor até de escola dominical, professores de seminários teológicos. Então são ex-pessoas que causaram certamente muitos danos à obra de Deus. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Você conhece algum inimigo da igreja? Pessoas que falam mal da igreja? Vai ver o porquê que ela saiu da igreja. Talvez por uma tristeza, uma decepção, pessoas que se firmavam não na palavra de Deus, mas em homens. E hoje elas são usadas por Satanás para atacar a noiva de Cristo. Então a esfera social, tópico ponto 2. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja local é social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Nós vemos aí os ataques que a igreja tem sofrido, porque a igreja preserva o casamento verdadeiro como Deus criou. Eles criam leis absurdas
de pessoas se casarem do mesmo sexo, pessoas para casarem aí com animais, é uma coisa terrível, ou ser contra. Não, aqui não pode casar fulano de tal, não pode casar um homem, não pode casar uma mulher. Nós vimos isso aí é doutrina de demônio. O meu líder, ele não pode casar, ele é homem, mas não pode casar, porque tem que fazer a obra de Deus. Ela é uma mulher, mas não pode casar, isso é doutrina de demônio. Nós sabemos pela Bíblia, existem pessoas que são chamados, separados, os eunucos de Deus. Nós temos isso. Mas não a igreja forçar um homem ou uma mulher a não se casar. É Deus que separa essa pessoa para fazer a obra de Deus. Então estamos, irmãos, nesses últimos tempos, sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Homens que se dizem preservadores da lei, da Constituição, estão atacando, estão sangrando ela, tentando tirar tudo aquilo que é um princípio cristão, tudo aquilo que aparentemente seja a favor de Deus. Eles fazem leis terríveis. Então, a igreja, ela tem que orar, ela tem que buscar a Deus, ela tem que mostrar que nós não aceitamos isso, mesmo através da perseguição, como for a igreja primitiva. Nós não vamos se dobrar diante de uma lei contra as leis morais da Bíblia Sagrada. Primeiro, a Bíblia Sagrada. Nós vimos o caso de Daniel. Os irmãos lembram dessa passagem? Ele e os amigos dele, ele era um governador, ele não estava no local, mas os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por uma lei de um ditador, era obrigado a adorar a sua imagem. E eles não se dobraram. Quantos judeus tinham naquela manifestação ali, naquela praça pública? Quantos dobraram os joelhos, se diziam judeus, que não se dobravam diante de Deus nenhum e se dobraram diante de Nabucodonosor? Mas só Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram de pé, não se dobraram. Falaram para o rei na cara dele: nós não se dobramos diante de Deus nenhum, somente ao Deus de Israel. E a igreja triunfante, ela não se dobra diante de leis imorais, diante de políticos imorais, diante de uma sociedade imoral. Nós somos a luz do mundo e nós vamos brilhar, queira as trevas aceitarem ou não. Então precisamos acordar para essa realidade. Quantos crentes dormindo nos dias de hoje? Pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Deixa isso para lá, irmãos, deixa eles fazer o que eles quiserem. Daqui a pouco vai entrar dentro da sua família, o que você vai dizer? Deixa o meu filho mesmo assim, ele cresceu na escola dominical, mas hoje ele casou com outro homem, a minha filha casou com outra mulher. Nós não devemos aceitar. Nós temos que ter o amor por aquela pessoa, mas nunca aceitar, dizer que aquilo ali agora é certo. O que é errado vai eternamente ser errado, e o que é certo é certo. Então eu não posso dizer que uma coisa é certa, daqui a pouco eu mudo de ideia porque alguém próximo está fazendo errado. É fácil eu acusar, dizer que uma pessoa está errada, uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa longe de mim. Mas eu também tenho que dizer uma coisa errada quando aquela pessoa é próxima de mim, e eu amo aquela pessoa. Eu posso amar ela, mas eu tenho que dizer para ela a verdade, como Jesus sempre diz: em verdade vos digo. Às vezes não é fácil, nós ouvimos a verdade, mas através da verdade a gente consegue ver que nós estamos num caminho errado e mudar. Eu só mudei o meu caminho quando eu vi a verdade, quando eu li a verdade, quando eu vi que eu estava errado.
Então, eu pedi perdão a Cristo e falei com ele: muda a minha vida, muda a minha história, para que eu possa abandonar as coisas erradas que eu fazia. Então, Satanás atinge a igreja, famílias fracas, igrejas fracas. Então, o tópico 4, irmãos, a igreja protegida. Como proteger a nossa igreja? A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo, a palavra de Deus e oração. 1 Timóteo 4, versículo 5, que diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então essas são as ferramentas que são capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Por que santificador, irmão? Nós pegamos a palavra e o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos toca e nós dizemos: meu Deus, eu estou fazendo isso de errado. Eu não posso mais adulterar, eu não posso mais fornicar, não posso mais mentir. Tem muitas pessoas que falam: a Bíblia tem muito não, mas ela tem sim. Ela tem os sims. 613 mandamentos tem a palavra de Deus. Mas tem muitos nãos. Mas também tem muitos sims aquilo que eu posso fazer. Mas as pessoas só dizem: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, então eu não quero ser cristão. Não quero ser um crente. Mas através da purificação da palavra nós vamos mudando. E nós temos que ser humildes para atender os ensinamentos da palavra de Deus e abandonar aquelas ações pecaminosas que a gente fazia errada. Porque não adianta eu estar numa igreja e eu não viver aquilo que eu prego e aquilo que eu ensino. Então, todas as pessoas às vezes olham para o nosso testemunho, vendo se verdadeiramente a gente vive a palavra. As pessoas não conhecem a Bíblia Sagrada, mas ela olha para mim e para você e diz: você não é crente? Como é que você está fazendo tal coisa? Então, nós devemos pensar nisso, do que às vezes entregar vários folhetos, mas viver uma vida podre diante de Deus e diante da sociedade. Ela é um antídoto contra o ascetismo. São aquelas pessoas que não creem em Deus. Toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Então, às vezes as pessoas são contra a apologética, que diz: aquilo é uma seita, aquilo é uma heresia, estão atacando aquelas pessoas. Não estão atacando as pessoas, estão atacando as falsas formas de culto e de doutrinas, para que aquelas pessoas possam ser resgatadas. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem a palavra estaríamos desarmados. Quantas igrejas que não têm escola bíblica, que não têm culto do ensino, e às vezes são os cultos que as pessoas menos aparecem. Se é um culto da vitória, é cheinho. Se é culto de congresso, está cheinho. Mas escola dominical e culto de ensino, essas pessoas não aparecem. Agora eu quero te dizer, irmão, se você não gosta de aprender a palavra de Deus, não gosta de culto de ensino, nem de escola bíblica dominical, abre o teu olho. Porque você está a um caminho largo de se apostatar da fé, de abandonar a igreja. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque esses não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. A Bíblia diz que um obreiro tem que manusear bem a palavra de Deus. Tem crente que você fala um versículo, ele não consegue encontrar na sua Bíblia. Por quê? Porque ele não lê ela, ele não tem um devocional, ele não tem contato com a palavra, ele só leva a Bíblia para o culto. Ele acha que Bíblia é desodorante, só serve para estar debaixo do braço, mas a Bíblia é nosso alimento espiritual. Nós temos que se alimentar todo dia, e espiritualmente também da mesma forma. Nós temos que se alimentar com a palavra de Deus, e ela é
A espada que nos defende também ataca contra esses falsos profetas, contra esses falsos doutrinadores e mestres que se levantam contra a igreja. Aquele que conhece a palavra, irmão, a pessoa está pregando ali, prega uma heresia, a pessoa já sabe, tem alguma coisa errada. A igreja vai lá e abre a Bíblia e vai ver, esse negócio aí que ele está pregando não está certo. E eu fico abismado que tem pessoas que pregam 1 hora, 2 horas e não citam um versículo da Bíblia e diz que estão pregando a palavra de Deus. Onde? Só pregam de si mesmo, que ele faz, que ele acontece, mas não pregam o Jesus que faz, que fez e que continua fazendo. O tópico 2, para a gente finalizar, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, ao qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas da igreja são aquelas dedicadas à oração. A oração como é difícil. Eu, quando entrei na igreja, falava em consagração e oração, a igreja lotava, mas é uma igreja poderosa. Hoje você fala em oração, as pessoas não aparecem, não vão mais em encontros de oração, não oram mais em casa, não oram nem para se alimentar mais, esqueceram da oração. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Graças a Deus pelo ciclo de oração que Deus tem se levantado. Mas uma preocupação que eu tenho é que muitos ciclos de oração hoje são departamentos. Muitas pessoas que vão no ciclo de oração vão lá só para ensaiar, só para cantar. Chegam no finalzinho do ciclo de oração. Não vão lá para orar. Naquele momento de ali 1 hora de oração. Só vão no finalzinho porque querem cantar, porque querem fazer parte do congresso. Muitas só se matriculam na época de congresso, mas você não vê no círculo de oração. Eu louvo a Deus se na tua igreja existem ainda mulheres que vão no círculo de oração, porque essas mulheres são as colunas da igreja, que sustentam a igreja. Eu louvo a Deus porque hoje eu estou de pé por causa dessas mulheres que sempre têm intercedido pelos obreiros da sua igreja e por todos os departamentos da igreja contra os ataques de Satanás. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Então escolha um tempo, separe um tempo. Não diga que você não tem tempo. Você tem que separar um tempo para oração. Uma oração de 5 minutos, 15 minutos. Comece a orar, talvez, se você não tem o hábito, 15, 20. Daqui a pouco você está orando 1 hora, 2 horas. Quanto mais tempo você estiver em comunhão com Jesus Cristo, mais serão as tuas vitórias. Agora eu te pergunto, Jesus orava? Jesus, sendo Deus, ele sabia da importância de orar. Às vezes ele passava tanto tempo em comunhão com o Pai que ele não dormia. O dia clareava e Jesus estava lá em oração. Que eu e você busquemos mais ao Senhor, para que sinais, maravilhas venham acontecer na igreja. Que se entrar um espírito maligno no nosso meio, ele seja desmascarado, seja expulso do nosso meio. Eu te pergunto, faz quanto tempo que não cai um endemoniado na tua igreja? Será que não existe mais pessoas endemoniadas? A sociedade podre como ela está? Será que não existe mais pessoas entrando na igreja que precisam de libertação? Pessoas que às vezes a gente traz para a igreja, discipula, batiza nas águas e estão com a sua vida totalmente estragadas e às vezes através de espíritos malignos. Então que Deus nos dê esse poder que só vem através da oração, para que a gente possa ter discernimento de espírito, para que a gente possa combater essas hostes espirituais malignas. Então vamos concluir, irmãos. Nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar.
Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Então, irmãos, nós estamos em guerra. Tem pessoas que vão na igreja que tem comediantes contando piada. Eu vejo muito a imagem do profeta David Wilkerson, hoje que não está mais entre nós, Deus o recolheu, que ele dizia como é que pessoas conseguem pregar piada em cima de púlpito, enquanto tem pessoas, às vezes ali sentadas, que precisam de uma libertação, estão com pecados terríveis e a pessoa contando piada. Que verdadeiramente nesses últimos dias Deus venha levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, fundamentados na palavra de Deus, como os profetas do Antigo Testamento. Que Deus te levante nessa nação como um profeta verdadeiro, não como esses profetazinhos aí que só pregam bênção, mas um profeta que venha se levantar na igreja, como eu vi várias vezes na minha igreja, homens e mulheres se levantando dizendo: ai, igreja! Ai, que o Espírito Santo volte à igreja, levantando homens e mulheres santos. Eu me lembro quantas vezes eu via isso e eu me arrepiava, um temor caía sobre a igreja. Ah, irmãos, nós precisamos ouvir o Espírito Santo, senão a gente cai nessa armadilha, a gente se esfria, a igreja enfraquece. Líderes preocupados com dinheiro, com arrecadação, nós temos que preocupar com construção de prédio, com telhado, com isso, com aquilo, a gente se preocupar com as almas, pessoas indo para o inferno, pessoas que a gente vê se enfraquecendo. Quantas pessoas entram na igreja, aceitam a Cristo e vão embora? Eu tenho certeza que dava para encher 4, 5 igrejas a mais, pessoas que nós perdemos, porque às vezes se preocupamos com as coisas materiais. Mas que Deus venha, através dessa lição, abrir os nossos olhos, abrir os olhos dos nossos líderes para ver: o inimigo está ali, igreja. Vamos nos preparar com um grande exército, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos e Ele vai nos dar vitória. Irmãos, eu te convido para a semana que vem. Nós estaremos aqui lecionando a aula de número 2, que é a sutileza da banalização da graça. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Talvez eu não seja um mestre, talvez eu não seja o teólogo que você estava procurando, mas eu te digo, eu espero que essa palavra simples que eu trouxe, essa lição simples, ela venha tocar no seu coração, como ela tocou primeiramente no meu coração. E que nós, através desse trimestre, nós viemos se levantar com autoridade, com poder, com verdadeiros soldados de Cristo. E a igreja vai se levantar, vai ela bater nas portas do inferno. Não é o inferno batendo na porta da igreja, mas nós bateremos nas portas do inferno e eles não vão prevalecer contra a igreja. E nós vamos resgatar as almas que estão ali perdidas e cegas da nossa sociedade. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o Brasil e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5,
R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.